Existem traições que quebram seu coração. E existem traições que destroem sua vida inteira. Quando peguei aquele celular desbloqueado e vi as mensagens, meu mundo parou. Não era apenas minha noiva me traindo. Era meu próprio pai ali, do outro lado. O mesmo homem que nunca teve tempo para mim, agora tinha tempo para ela. E a frase que quebrou tudo, que me fez vomitar de joelhos no banheiro. E quando contamos pro seu filho que estou grávida? Meu pai ia ter um filho com a mulher que eu ia casar. E o pior? Eles planejavam me contar juntos como se fosse uma notícia feliz. Antes da história começar, comente de onde está assistindo e deixe seu like. Minha vida não começou nos trilhos, mas eu sempre acreditei que podia fazer diferente. Cresci vendo minha mãe trabalhar em 2 empregos para me dar o mínimo de dignidade. Enquanto isso, meu pai era apenas um fantasma que aparecia de vez em quando bem queria, só para fingir que fazia parte da minha vida. Filho, seu pai teve um imprevisto, minha mãe dizia quando ele cancelava nossos encontros. Era sempre assim. Promessas vazias, ausências dolorosas, aniversários esquecidos. Mesmo assim, eu tentava perdoar. Carregava essa esperança infantil de que um dia ele mudaria, que finalmente seria o pai que nunca foi. Que idiota eu era. Quando conheci a Lívia no curso técnico de administração, senti que as coisas finalmente começavam a entrar nos eixos. Ela era diferente de todas as garotas que conheci. Tímida, cabelo sempre preso, um jeito doce de falar. No primeiro dia, sentou ao meu lado porque era o único lugar vago. Emprestei uma caneta para ela, e foi assim que tudo começou. Não foi fácil no início. Ela vinha de família com dinheiro. Eu trabalhava em 2 empregos para pagar as contas. Nossos mundos eram completamente diferentes. Mas ela ficou. Entendia quando eu não tinha grana para sair, quando precisava cancelar planos por causa de hora extra. 7 anos juntos. Construímos muito nesse tempo. Aos 25 anos consegui abrir minha própria loja de materiais elétricos. Pequena, mas minha. A Lívia estava lá na inauguração. Foi ela quem organizou tudo, fez os cartões, os panfletos, as redes sociais. Éramos uma equipe. E quem apareceu do nada naquele dia? Meu pai, com aquele sorriso largo, me abraçando como se nunca tivesse sumido, como se tivesse participado de cada passo da minha conquista. Esse é meu garoto, sangue bom. Fiquei furioso, mas a Lívia me convenceu a dar uma chance a ele. Todo mundo merece uma segunda chance, ela dizia. Ela não conhecia minha história como eu. Não sabia das noites que passei esperando, dos anos de ausência, das promessas quebradas. E eu, ingênuo como sempre, deixei ele entrar na minha vida de novo. No começo, aparecia na loja ocasionalmente, dizia que tinha contatos, que podia ajudar. E realmente ajudou. A loja começou a crescer mais rápido. Foi quando decidi pedir a Lívia em casamento. Preparei tudo no parquinho onde costumávamos ficar no início do namoro. Pétalas de rosa, luzes, violinista. Clichê, eu sei. Mas ela adorava essas coisas. Quando me ajoelhei, ela começou a chorar antes mesmo de ouvir o pedido. Disse sim na mesma hora. Minha mãe organizou um jantar de comemoração. Família dela, amigos próximos. E meu pai. Ele chegou atrasado, como sempre, mas trouxe champanhe caro. Naquela noite, notei algo estranho na forma como ele abraçou a Lívia. Um olhar que durou mais que o normal. Na época, ignorei. Quando começamos a planejar o casamento, meu pai apareceu mais e mais. Queria participar de tudo. Ofereceu dinheiro para o buffet, para a decoração. Deixa eu fazer isso por vocês, insistia. E começou a estar presente em cada detalhe. Reuniões com o cerimonial, degustações, visitas a locais para a festa. Minha mãe foi a primeira a desconfiar. Filho, seu pai está muito presente na vida da sua noiva, não da sua, ela disse um dia. Fiquei irritado com ela. Pensei que fosse ciúme, inveja. Defendi meu pai. Disse que ele finalmente estava tentando ser o pai que nunca foi. Só toma cuidado.
Conheço seu pai há muito mais tempo que você. Devia ter ouvido. A Lívia começou a ficar diferente, distante. Dizia que era o trabalho que estava com projetos importantes. Viagens de negócios apareceram do nada. Voltava tarde, cansada. Nossa intimidade quase acabou. Quando tocava nela, sentia que estava com uma estranha. Meu pai começou a dar presentes caros para ela. Perfume importado. Bolsa de marca. Um relógio que custava mais do que eu ganhava em um mês. Seu pai só quer agradar, ela dizia quando eu questionava. Um dia, ele apareceu na loja dizendo que tinha reservado um restaurante chique para celebrarmos o noivado. Liguei para Lívia no trabalho, mas me disseram que ela tinha saído mais cedo. Estranho. Ela não tinha me avisado nada. Tentei o celular, caiu na caixa postal. Esperamos 2 horas no restaurante. Meu pai estava nervoso, bebendo mais que o normal. Quando pedi o celular dele para tentar ligar para ela, disse que tinha esquecido em casa. Cheguei em casa e encontrei a Lívia dormindo. Disse que teve uma enxaqueca forte, tomou remédio e apagou. Não ouviu o celular. Acreditei, como sempre. Na semana seguinte, enquanto ela viajava a trabalho, fiz uma faxina no apartamento. No fundo da gaveta dela, encontrei um bracelete de ouro escondido. Nunca tinha visto aquilo. Nunca tinha dado para ela. Os dias foram passando, a desconfiança crescendo. Até que um domingo, enquanto ela tomava banho, o celular tocou. Na tela, o nome que apareceu me congelou. Amor. Eu não estava salvo assim no celular dela. Desbloqueei. Sabia a senha. 1234. A mensagem era do meu pai. Tô com saudade. Quando vamos nos ver de novo? Não aguento mais essa situação. Meu mundo desabou. Comecei a ler o histórico de conversas. Centenas de mensagens, encontros secretos, planos para o futuro. E o pior, como iam me contar, como iam resolver a situação. Peguei algumas roupas, uma mochila, e saí antes que ela terminasse o banho. Fui para a casa da minha mãe. Ela abriu a porta, olhou para minha cara e soube imediatamente que algo grave tinha acontecido. É a Lívia? Contei tudo. Quando mencionei meu pai, ela ficou pálida. Não disse, eu avisei. Só segurou minha mão e depois de um silêncio pesado falou. Seu pai sempre foi assim. Sempre quis o que não podia ter. Sempre invejou os outros. No dia seguinte, voltei para confrontá-los. A Lívia estava lá, olhos vermelhos. Quando entrei, ela tentou me abraçar. Afastei-a. Eu sei de tudo. Ela não negou, não fingiu surpresa. Só começou a chorar. E confirmou. 6 meses de traição. Metade do nosso noivado. Por quê? Perguntei. Era só o que conseguia dizer. Ele estava sempre lá, disponível. Dizia coisas que eu queria ouvir. Liguei para meu pai. Venha para o apartamento agora. Meia hora depois ele chegou. Quis se aproximar da Lívia, mas bloqueei o caminho. Quero ouvir de você. Olhando nos meus olhos, ele não conseguiu me encarar. Foi um erro. Não queríamos machucar você. Avancei contra ele e agarrei pela gola da camisa. Um erro? Ela é minha noiva. Você é meu pai. Eu me apaixonei, ele disse. Pela primeira vez na vida, me apaixonei de verdade. Aquilo me destruiu mais que tudo. Ele nunca tinha amado minha mãe. Nunca tinha me amado. O que eu era para ele? Saiam daqui, os dois, da minha casa, da minha vida. A Lívia estava indo embora quando parou e se virou. Tem uma coisa que você precisa saber. Estou grávida. O mundo parou. Grávida. Um filho. Meu irmão. Uma mistura doentia que não conseguia processar. Vi no rosto do meu pai algo que nunca tinha visto antes. Não era culpa ou vergonha. Era orgulho. Felicidade. Ele ia ser pai de novo. E dessa vez, ele queria. Quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Eles sabiam há 3 meses e mantiveram a farsa do noivado. Eu comprava móveis para nosso futuro enquanto ela carregava o filho do meu pai. 3 meses. Eles sabiam há 3 meses e continuavam com a farsa do noivado. Do casamento.
Eu comprava móveis para o nosso futuro apartamento enquanto ela carregava o filho do meu pai. Expulsei os dois do apartamento naquela mesma noite. Precisava ficar sozinho, tentar entender como minha vida tinha desmoronado tão rápido. Minha noiva, grávida do meu próprio pai. Parecia um pesadelo, desses que você implora para acordar, mas não consegue. Passei dias sem sair de casa. Não atendi telefone. Não respondi mensagens. O Paulo, gerente da loja, me ligava todos os dias, preocupado. Tá tudo bem, chefe? Quer que eu resolva alguma coisa? Dizia que estava doente, que logo voltaria. Uma mentira pela metade. Eu estava doente, mas de desgosto, não de corpo. Às vezes ficava sentado olhando para o anel de noivado que a Lívia tinha deixado sobre a mesa da sala. Como algo que representava tanto amor podia agora simbolizar tanta traição. Guardei em uma gaveta, junto com as fotos, os presentes, as lembranças. Queria jogar tudo fora, mas não conseguia. Era como descartar uma parte da minha história. Minha mãe vinha todos os dias, trazia comida, limpava o apartamento, tentava me fazer falar. Não forçava, não cobrava. Só estava lá, silenciosa e forte como sempre foi. Você sabe o que vai fazer? Ela perguntou uma semana depois. Não. Só sei o que não vou fazer. Não vou perdoar. Nem estou te pedindo isso, filho. Só quero ter certeza que você não vai se destruir por causa deles. E era exatamente o que eu estava fazendo. Me destruindo lentamente, mergulhado em pensamentos que não levavam a lugar nenhum. Imaginando eles juntos, tentando calcular quando tinha começado. Se tinha sido no dia do jantar de noivado ou antes. Quem tinha dado o primeiro passo? Meu pai seduzindo ela ou ela se insinuando para ele? Na segunda semana voltei ao trabalho. Precisava de algo para ocupar a mente. Os funcionários perceberam que algo estava errado, mas ninguém perguntou. A cidade era pequena. Os rumores já deviam estar circulando. Foi Paulo quem finalmente trouxe o assunto à tona. Chefe, sem querer me intrometer, mas... É verdade o que estão dizendo por aí? Sobre a Lívia e seu pai? Hesitei. Não queria falar, mas também não queria mentir. É verdade. Ele balançou a cabeça incrédulo. Que filha da puta. Desculpa falar assim, mas... Como ela pôde fazer isso com você? Ela e meu pai, corrigi. Os dois fizeram isso. E agora? O que você vai fazer? Boa pergunta. O que eu ia fazer? Continuar naquela cidade onde todo mundo sabia, onde eu podia encontrá-los na rua a qualquer momento, onde cada esquina tinha uma lembrança dela, de nós. Estou pensando em me mudar. As palavras saíram antes mesmo que eu tivesse realmente decidido. Mas assim que as disse, soube que era o certo. Precisava de um novo começo, longe deles, longe das fofocas, longe das memórias. Mudar? Para onde? Não sei ainda. Outra cidade. Não muito longe, mas o suficiente. Nos dias seguintes, comecei a pesquisar. Cidades próximas, pontos comerciais disponíveis, apartamentos para alugar. Cada passo de planejamento me dava mais força. Sentia que estava recuperando o controle da minha vida. Quando contei para minha mãe, ela não hesitou. Vou com você. Não, mãe, você tem sua vida aqui, suas amigas. Minha vida é você, filho. Sempre foi. E não vou ficar aqui perto dele. Não depois disso. Não argumentei mais. No fundo, queria mesmo que ela viesse. Ela era meu porto seguro. A única pessoa que nunca tinha me traído. Nunca tinha me abandonado. Encontramos uma casa pequena numa cidade a 70 quilômetros de distância. Não era grande coisa. Mas tinha um quintal onde minha mãe podia plantar suas ervas. O preço era bom. O bairro tranquilo. Por sorte, achei também um ponto comercial perto dali. Menor que minha loja atual, mas com potencial. Colocamos o apartamento à venda. Vendi rápido. Estava bem localizado e em bom estado. Ofereci a gerência da nova loja para o Paulo, que aceitou na hora. Ele também queria mudar de ares. Estava tudo encaminhado quando recebi a primeira mensagem da Lívia desde o dia da descoberta. Podemos conversar? Tem coisa que você precisa saber.
Ignorei. O que mais ela podia me dizer que eu já não soubesse? Que estava arrependida? Que tinha sido um erro? Nada mudaria o que tinha acontecido. No dia seguinte, outra mensagem. Não estou pedindo por mim, é sobre o bebê. Senti o estômago revirar. O bebê. Meu irmão. Um pedaço meu e dele. Uma mistura estranha que eu ainda não sabia como processar. O que tem o bebê? Tive um sangramento ontem. Os médicos estão preocupados. Não respondi. O que eu devia dizer? Que sentia muito. Que esperava que tudo desse certo. Uma parte de mim, a parte mais raivosa, mais machucada, queria nem se importar, mas não conseguia. Era uma vida inocente ali. Como você está? Perguntei finalmente. Assustada. Teu pai também. Meu pai. Agora ele seria pai de novo. Aos 50 anos com a ex-noiva do filho. Que tipo de família bizarra era essa? Espero que fique tudo bem. Foi tudo o que consegui dizer. E era verdade. Por mais raiva que sentisse deles, não queria que nada de ruim acontecesse com o bebê. A mudança ocorreu 2 semanas depois. Organizamos tudo rapidamente. Não queríamos prolongar aquela situação. Quando o caminhão de mudança saiu, fiquei parado olhando para o prédio vazio. Tantas memórias. Lívia se mudando, nossas primeiras noites juntos, planos para o futuro. Tudo jogado no lixo por uma traição que nunca conseguiria entender completamente. Vamos, filho, não olha para trás. Minha mãe estava certa. Não tinha motivo para olhar para trás. O futuro estava na frente, por mais incerto que fosse. A adaptação na cidade nova foi mais fácil do que imaginei. O ritmo mais tranquilo, pessoas diferentes. Ninguém me olhando com pena. Ninguém cochichando quando eu passava. A loja começou a ganhar clientes, aos poucos construindo uma reputação. Minha mãe fez amizades na vizinhança. Entrou para um grupo de artesanato da igreja local. 3 meses depois da mudança, recebi uma ligação de número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Filho, sou eu. A voz do meu pai fez meu sangue gelar. Quase desliguei. Como conseguiu meu número? Isso importa? Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. O Henrique nasceu. Seu irmão. Henrique? Então era esse o nome que tinham escolhido. Um nó se formou na minha garganta. Parabéns, falei, sem emoção. Mas por que está me contando isso? Ele não está bem. Nasceu antes do tempo. Está na UTI neonatal. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer, o que sentir. Os médicos não sabem se ele vai resistir. A voz dele falhou. Pela primeira vez na vida ouvi meu pai chorando. Nem no funeral da minha avó ele tinha chorado. E a Lívia? Também não está bem. A cesárea foi complicada. Perdeu muito sangue. Fechei os olhos. Por mais raiva que sentisse, não desejava mal para ela. Não queria que sofresse, que corresse risco. Por que está me contando isso? Porque você é família. E porque estou com medo. Família. Uma palavra estranha naquela situação. Que tipo de família éramos agora? Estão no hospital central? Sim, 4º andar. Ok. Você vai vir? Não sei. Desliguei. Fiquei olhando para o celular, tentando processar tudo. Um bebê entre a vida e a morte. Meu irmão. Minha ex-noiva em estado grave. Contei para minha mãe. Não sabia o que fazer, precisava de um conselho. O que você sente que deve fazer? Ela perguntou, como sempre fazendo as perguntas certas. Não sei. Parte de mim quer ignorar, fingir que não sei de nada, que eles não existem. Mas outra parte sabe que aquele bebê é seu sangue e não tem culpa de nada. Exatamente. Por mais que odiasse meu pai, por mais traído que me sentisse, aquela criança era inocente, era meu irmão. Um pedaço meu também. Acho que vou até lá. Minha mãe assentiu, sem surpresa. Quer que eu vá com você? Não. Preciso fazer isso sozinho. Peguei o carro e dirigi as 2 horas até a cidade antiga. Cada quilômetro era uma batalha interna. Parte de mim queria dar meia volta, esquecer tudo. Mas continuei. Quando cheguei ao hospital,
Subi direto para o quarto andar. Perguntei pela Lívia na recepção. Você é parente? Hesitei por um segundo. Sou irmão do bebê dela. Tecnicamente, não era mentira. A recepcionista indicou o quarto. Parei na porta. Respirei fundo. Bati. Pode entrar. A voz fraca da Lívia respondeu. Abri. Ela estava na cama, pálida, mais magra do que me lembrava. Quando me viu, seus olhos se arregalaram de surpresa. O que você está fazendo aqui? Seu pai me ligou, respondi sem olhar diretamente para ela. Falou do bebê, de você. Ela desviou o olhar, não conseguia me encarar. Tinha vergonha? Arrependimento? Ou só constrangimento por me ver ali? Como você está? Vou sobreviver. Ela respondeu com um tom amargo que nunca tinha ouvido nela. Diferente do meu filho, talvez. A porta se abriu antes que eu pudesse responder. Meu pai entrou. Olheiras profundas, barba por fazer. Parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Quando me viu, parou. Você veio. Vim. Ficamos em silêncio, sem saber o que dizer. A enfermeira entrou. Quebrou a tensão. Checou os sinais vitais da Lívia, ajustou o soro. Como está o bebê? Lívia perguntou ansiosa. Estável. Os médicos estão fazendo tudo o que podem. Quando a enfermeira saiu, o silêncio voltou. Pesado, sufocante. Quer vê-lo? Meu pai perguntou. Não sabia se queria, se estava pronto. Só de longe, pela janela da UTI. Ele assentiu. Saímos do quarto deixando a Lívia descansando. No corredor, perguntei o que realmente queria saber. O que aconteceu? Por que ele nasceu antes? Lívia teve pré-eclâmpsia, pressão alta, inchaço. Tentaram controlar, mas piorou. Tiveram que fazer a cesárea de emergência, mesmo faltando quase 2 meses. Chegamos na janela da UTI neonatal. Várias incubadoras, cada uma com um bebê minúsculo. Aquele é o Henrique, ele apontou. Era tão pequeno, tão frágil. Pele avermelhada, quase transparente. Um tubo na boca, fios ligados ao corpo. Senti algo estranho no peito. Não era raiva, não era mágoa. Era tristeza. Por aquela criança inocente lutando pela vida. Os médicos dizem que as próximas 48 horas são cruciais. Olhei para o meu pai, para o homem que tinha me abandonado a vida toda, que tinha traído minha confiança da pior forma possível. E agora estava ali, destruído, com medo de perder o filho que tanto queria. Não senti satisfação vendo ele sofrer. Era só triste. Tudo aquilo era muito triste. Vou ficar por perto, só essa noite. Ele me olhou surpreso. Não por você, nem por ela. Pelo Henrique. Meu pai assentiu, compreendendo. Passei a noite no hospital, dormindo em intervalos curtos numa cadeira desconfortável da sala de espera. De vez em quando, ia até a janela da UTI. Olhava o bebê, tão pequeno, lutando pela vida. Em algum momento da madrugada, encontrei meu pai na mesma janela, olhando fixamente para o filho. Por que você me odeia tanto? Perguntei. Ele se virou, surpreso pela pergunta. Eu não te odeio. Então por quê? Por que fez isso comigo? Ele ficou em silêncio. Pensei que não ia responder. Porque você é melhor que eu. Sempre foi. Tinha tudo o que eu queria ser e nunca consegui. Responsável, trabalhador, leal. Deu uma risada seca, sem humor. As mesmas qualidades que eu não tenho são as que mais admiro em você. E as que mais me fazem sentir um lixo por comparação. Então você decidiu me destruir? Não foi planejado. Foi acontecendo. E eu não tive força para parar. Um médico entrou na UTI, foi direto para a incubadora do Henrique. Meu pai ficou tenso. Agarrou meu braço sem perceber. O médico ajustou algo, depois saiu. Veio até nós. Os sinais vitais estão mais estáveis. A saturação melhorou nas últimas horas. É um bom sinal. Senti meu pai relaxar visivelmente. O alívio em seu rosto era palpável. Ele vai sobreviver? Ainda é cedo para garantias, mas estou mais otimista agora. Quando o médico saiu, meu pai desabou numa cadeira, exausto física e emocionalmente.
Vai descansar um pouco, tu falei. Eu fico de olho nele. Meu pai hesitou, mas a exaustão venceu. Foi até o quarto da Lívia para descansar. Fiquei ali, olhando para o bebê na incubadora. Meu irmão. Uma conexão que nunca tinha pedido. Nunca tinha desejado. Mas que agora existia, inegável. Está gostando da história? Se você assistiu até aqui, ajude o canal deixando seu like e se inscrevendo no canal. Seu feedback é muito importante para mim. Agora vamos continuar a história. Desliguei, mas algo me impediu. Como conseguiu meu número? Isso importa? Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. O Henrique nasceu, seu irmão. Senti um nó na garganta. Não queria saber. Não queria essa realidade. Parabéns, agora não me liga mais. Espera, ele não está bem. Parei. Não queria me importar. Não devia me importar. Mas era uma criança, inocente em toda aquela sujeira. O que ele tem? Nasceu prematuro. Está na UTI neonatal. Os médicos não sabem se ele vai resistir. A voz dele quebrou. Era a primeira vez que ouvia meu pai chorar. Nem no funeral da minha avó, mãe dele, ele tinha chorado. Por que está me contando isso? Porque você é família. Porque estou com medo, muito medo. Não respondi. Não sabia o que dizer. A Lívia não está bem também. A cesárea foi complicada. Ela perdeu muito sangue. Fechei os olhos. Por mais raiva que sentisse, não desejava mal para ela. Não queria que ela sofresse, que estivesse em perigo. Estão no hospital central? Sim, no quarto andar. Ok. Você vai vir? Não sei. Desliguei. Fiquei sentado, olhando pro nada, pensando no que fazer, no que sentia. Minha mãe entrou na sala, me viu paralisado com o celular na mão. Que foi, filho? Contei a ela, sobre a ligação, sobre o bebê, sobre a Lívia. O que você quer fazer? Era essa a pergunta, não é? O que eu queria? Parte de mim queria ignorar, fingir que não sabia, que não me importava, que eles não existiam mais na minha vida. Mas outra parte sabia que, por mais doloroso que fosse, aquele bebê era meu irmão, meu sangue, e ele não tinha culpa de nada. Acho que preciso ir. Minha mãe assentiu, sem surpresa. Quer que eu vá com você? Não, isso é algo que preciso fazer sozinho. Peguei o carro e dirigi as 2 horas até a cidade antiga, até o hospital. Cada quilômetro era uma batalha interna. Cada minuto uma chance de desistir, de voltar. Mas continuei. Estacionei no hospital. Subi até o quarto andar. A recepcionista perguntou quem eu estava procurando. Lívia Santos. Ela teve um bebê. Familiar? Hesitei. Sou irmão do bebê. Não era mentira, tecnicamente. A recepcionista indicou o quarto. Hesitei na porta. Respirei fundo. Bati. A voz da Lívia, fraca, respondeu. Pode entrar. Abri a porta. Ela estava na cama, pálida, mais magra do que me lembrava. Quando me viu, seus olhos se arregalaram. Não estava esperando por mim. O que você está fazendo aqui? Meu pai me ligou, falou do bebê, de você. Ela desviou o olhar. Não conseguia me encarar. Como você está? Vou sobreviver. Diferente do meu filho, talvez. A amargura na voz dela me pegou de surpresa. Não era a Lívia que eu conhecia. Doce, otimista. Onde está meu pai? Na UTI neonatal. Não sai de lá desde que o Henrique nasceu. A porta se abriu. Meu pai entrou. Olheiras profundas, barba por fazer. Parecia ter envelhecido 10 anos. Quando me viu, parou. Você veio. Vim. Ficamos em silêncio sem saber o que dizer. A enfermeira entrou, quebrou a tensão. Verificou os sinais vitais da Lívia, ajustou o soro. Como está o bebê? A Lívia perguntou. A enfermeira hesitou. Está estável. Os médicos estão fazendo tudo o que podem. Quando ela saiu, o silêncio voltou. Pesado, sufocante. Quer vê-lo? Meu pai perguntou. Não sabia se queria. Se estava pronto.
Só de longe, pela janela da UTI. Ele assentiu. Saímos do quarto, deixando a Lívia descansando. No corredor, sem ela por perto, perguntei o que realmente queria saber. O que aconteceu? Por que ela está assim? Por que o bebê nasceu antes? Meu pai suspirou. Ela teve pré-eclâmpsia, pressão alta, inchaço. Os médicos tentaram controlar, mas piorou. Tiveram que fazer a cesárea de emergência, mesmo faltando quase 2 meses. Chegamos na janela da UTI neonatal. Várias incubadoras, cada uma com um bebê minúsculo. Tubos, fios, monitores. Aquele é o Henrique, meu pai apontou. Era tão pequeno, tão frágil. Pele avermelhada, quase transparente. Um tubo na boca. Diversos fios ligados ao corpinho. Senti algo estranho no peito. Não era raiva, não era mágoa, era tristeza, pena, por aquela criança inocente lutando para viver. Os médicos dizem que as próximas 48 horas são cruciais. A voz do meu pai falhou. Se ele passar desse período crítico, as chances melhoram muito. Olhei para o meu pai, para o homem que tinha me abandonado a vida toda, que tinha traído minha confiança da pior forma possível. E agora estava ali, destruído, com medo de perder o filho que tanto queria. Não senti satisfação vendo ele sofrer. Não era vingança. Era só triste. Tudo aquilo era muito triste. Vou ficar por perto. Só essa noite. Ele me olhou surpreso. Vai? Não por você, nem por ela. Pelo Henrique. Meu pai assentiu, entendendo. Passei a noite no hospital. Dormindo em intervalos curtos numa cadeira desconfortável da sala de espera. De vez em quando ia até a janela da UTI. Olhava o bebê, tão pequeno, lutando para viver. Em algum momento da madrugada, encontrei meu pai na mesma janela, olhando fixamente para o filho, rezando talvez. Nunca o tinha visto rezar antes. Por que você me odeia tanto? Perguntei. Ele se virou, surpreso. Eu não te odeio. Então por quê? Por que fez isso comigo? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Pensei que não ia responder. Porque você é melhor que eu. Sempre foi, desde pequeno. Tinha tudo o que eu queria ser e nunca consegui. Responsável, trabalhador, leal. Deu uma risada seca, sem humor. Ironicamente, as mesmas qualidades que eu não tenho são as que mais admiro em você. E as que mais me fazem sentir um lixo por comparação. Então você decidiu me destruir para se sentir melhor? Não foi planejado. Não acordei um dia e pensei, vou roubar a noiva do meu filho. Foi acontecendo. E eu não tive força para parar. E a Lívia? Por que ela fez isso? Ele suspirou. Você trabalhava demais. Estava sempre ocupado, sempre cansado. Eu apareci, com tempo. Com dinheiro, com atenção. Foi fácil no início. Divertido até. Depois, complicou. Quando ela engravidou. Sim, aí percebemos a merda que tínhamos feito. O que isso ia fazer com você. Mas era tarde demais. Um médico entrou na UTI, foi direto para a incubadora do Henrique. Começou a verificar os monitores, fazer anotações. Meu pai ficou tenso, agarrou meu braço sem perceber. O médico ajustou algo, depois saiu. Veio até nós. Senhor Santos, meu pai assentiu. Os sinais vitais estão mais estáveis. A saturação melhorou nas últimas horas. É um bom sinal. Senti meu pai relaxar visivelmente. O alívio em seu rosto era palpável. Ele vai sobreviver? Ainda é cedo para garantias, mas estou mais otimista agora. Quando o médico saiu, meu pai desabou numa cadeira próxima. Exausto, física e emocionalmente. Vai descansar um pouco, falei. Eu fico de olho nele. Meu pai me olhou surpreso. Tem certeza? Tenho. Vai. Ele hesitou, mas a exaustão venceu. Foi até o quarto da Lívia para descansar um pouco. Fiquei ali, olhando para o bebê na incubadora. Meu irmão. Uma conexão que nunca tinha pedido. Nunca tinha querido. Mas que agora existia. Inegável. Não sabia o que sentia. Não sabia o que faria dali para frente. Mas naquele momento,
Só queria que aquela criança sobrevivesse. Que tivesse uma chance. O dia foi amanhecendo. Os corredores do hospital foram ganhando vida. Enfermeiras trocando de turno. Médicos fazendo rondas, visitantes chegando. Meu pai voltou, parecendo um pouco menos acabado. Tinha tomado banho, trocado de roupa. Como ele está? Igual. Nenhuma mudança desde que você saiu. Ele assentiu. Obrigado por ficar. Já disse, não fiz por você. Eu sei, mesmo assim. A médica da UTI chegou. Entrou para examinar o Henrique. Saiu alguns minutos depois, veio até nós. As notícias são boas. A frequência cardíaca está mais forte, a respiração mais regular. Ele está respondendo bem aos medicamentos. Então ele vai sobreviver? Meu pai perguntou, a esperança clara na voz. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas as chances melhoraram significativamente nas últimas 12 horas. Meu pai chorou. Não escondeu, não disfarçou. Chorou como uma criança. Vou ver como a Lívia está, falei. Ela precisa saber. Entrei no quarto dela. Estava acordada, olhando para o teto. Como você está? Perguntei. Ela se virou surpresa por me ver ainda ali. Melhor, mais forte. A médica disse que o Henrique está reagindo bem. As chances melhoraram muito. Ela fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Graças a Deus. Ficamos em silêncio por alguns momentos. Por que você ficou? Depois de tudo? Era uma boa pergunta. Por que tinha ficado? Por que me importava? Porque por mais que eu odeie vocês dois pelo que fizeram, aquela criança não tem culpa de nada. É meu irmão, meu sangue. Ela assentiu, entendendo. Você é uma pessoa melhor do que nós dois juntos. Isso não é difícil. Ela sorriu, um sorriso triste. Justo. Mais silêncio. Não confortável como antes, quando éramos um casal, mas também não carregado de raiva como no dia que descobri a traição. Apenas silêncio. Eu sinto muito, ela disse finalmente. Sei que não significa nada agora, que não muda nada, mas eu realmente sinto muito. Por quê? Por tudo. Por te trair, por mentir, por não ter tido coragem de terminar antes que as coisas ficassem tão sujas. Por que não terminou? Teria doído menos. Ela desviou o olhar. No início, achei que era só uma fase, uma loucura temporária, que ia passar. Depois, fiquei com medo de te perder, de perder a segurança que você me dava. Seu pai era imprevisível, intenso, mas instável. Você era meu porto seguro. Então você queria os dois. Acho que sim. Foi egoísta. Horrível. Não tenho desculpas. Assenti. Pelo menos ela não estava tentando justificar o injustificável. E agora? Agora estamos tentando fazer funcionar. Por causa do Henrique. Mas é difícil. Uma relação construída em cima de mentiras e traição tem fundação podre. Não senti alegria com aquilo. Não era vingança ver que eles não estavam tão felizes quanto pareciam naquele restaurante. Você acha que vamos conseguir algum dia não ser inimigos? A pergunta dela me pegou de surpresa. Não sei, sinceramente não sei. Eu entendo. Naquele momento meu pai entrou correndo no quarto. A médica quer falar com a gente. Sobre o Henrique. O pânico na voz dele era palpável. Pensei no pior. Que a melhora tinha sido temporária. Que o bebê tinha piorado de repente. Ajudei a Lívia a sentar na cadeira de rodas. Levamos ela até a UTI. A médica nos esperava lá. Senhora Santos, tenho boas notícias. Seu filho está respondendo excepcionalmente bem ao tratamento. A função pulmonar melhorou bastante nas últimas horas. Se continuar assim, em 2 ou 3 dias poderemos remover o tubo de respiração. A expressão da Lívia se transformou. De medo a alívio intenso. Ela chorou, apertando a mão do meu pai. Ele vai sobreviver. Ele vai ficar bem. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas posso dizer com mais confiança agora que sim. As chances são muito boas. Meu pai abraçou a Lívia, os dois chorando juntos.
A médica se afastou, dando privacidade. Olhei para eles, para o casal que tinha destruído minha vida, e senti nada, nem raiva nem mágoa. Apenas um vazio distante, como se estivesse observando estranhos. Eu preciso ir, falei. Meu pai se virou, parecendo lembrar que eu estava ali. Você vai embora? Sim, já fiz o que vim fazer. Vai voltar para ver o Henrique? Hesitei. Não sabia a resposta. Não sabia se queria manter essa conexão, esse lembrete constante da traição. Não sei. Talvez. A Lívia me olhou, os olhos vermelhos de chorar. Obrigada por ter ficado, mesmo depois de tudo. Assenti sem responder. Me virei para sair. Filho, meu pai chamou. Sei que não mereço, mas... Obrigado. Não me virei. Não queria ver o rosto dele. Não queria ouvir gratidão. Não tinha feito por ele. Saí do hospital sentindo um peso saindo dos meus ombros. Como se finalmente estivesse livre. Não pelo perdão. Estava longe disso. Mas por entender que o que eles fizeram dizia mais sobre eles do que sobre mim. No caminho de volta para casa nova, refleti sobre tudo. Sobre o bebê que agora era meu irmão. Sobre o homem que nunca foi meu pai de verdade, mas agora estava tentando ser para outra criança. Sobre a mulher que amei e que me traiu da pior forma possível. E sobre mim. Sobre como tinha sobrevivido. Como estava seguindo em frente, reconstruindo minha vida, tijolo por tijolo. Talvez um dia a dor desaparecesse completamente. Talvez um dia pudesse olhar para trás sem sentir aquela pontada no peito. Talvez um dia até pudesse conhecer meu irmão de verdade, sem o fantasma da traição entre nós. Mas, por enquanto, estava apenas vivendo um dia de cada vez. Aprendendo a existir nessa nova realidade. A ser essa nova versão de mim mesmo. Está gostando da história? Se você assistiu até aqui, ajude o canal deixando seu like e se inscrevendo no canal. Seu feedback é muito importante para mim. Agora, vamos continuar a história. O dia amanheceu no hospital. A luz fraca do sol entrava pelas janelas do corredor. Tinha dormido pouco, em intervalos curtos, sempre voltando para a janela da UTI para olhar o Henrique. A médica saiu da UTI depois da ronda da manhã. Parou na minha frente. Você é da família? Sou irmão dele. Ela não questionou. Talvez já soubesse da história toda. As notícias são boas. Ele passou da fase mais crítica. A respiração está mais estável, os batimentos cardíacos regulares. Se continuar assim, em poucos dias vamos poder retirar o tubo de respiração. Senti um alívio que não esperava sentir. Uma torcida por aquele pequeno ser que não tinha pedido para nascer nessas circunstâncias. Meu pai chegou alguns minutos depois. Parecia ter dormido melhor. Quando a médica repetiu as notícias para ele, vi lágrimas nos olhos dele. Lágrimas genuínas. Ele realmente se importava com aquele filho. Mais do que jamais se importou comigo. E a Lívia? Perguntei. Melhor também. Vai ter alta amanhã ou depois. Assenti. Era hora de ir embora. Tinha feito o que vim fazer. Tinha visto o bebê, tinha certeza que ele ia sobreviver. Vou voltar para casa. Meu pai me olhou sem surpresa. Entendo. Obrigado por ter vindo. De verdade. Não respondi. Comecei a me afastar, mas ele me chamou. Filho, vou ser um pai melhor desta vez. Sei que isso não significa nada para você agora, mas vou tentar corrigir meus erros. Você tem razão. Não significa nada para mim. Era cruel, mas verdadeiro. Qualquer promessa dele agora soava vazia. Tinha ouvido promessas demais ao longo da vida. Só espero que o Henrique tenha mais sorte que eu. Saí do hospital com um peso a menos. Como se tivesse deixado parte da raiva ali. Não tinha perdoado. Estava longe disso. Mas tinha visto um lado humano no meu pai que raramente conseguia enxergar. Medo, fragilidade, até arrependimento. Talvez o nascimento prematuro do Henrique tivesse sido um choque de realidade. Um lembrete de que ações têm consequências. No caminho de volta para casa nova, fiquei pensando sobre família, sobre laços de sangue,
sobre como, por mais que eu quisesse, não conseguia simplesmente apagar o Henrique da minha vida. Ele era meu irmão. Uma conexão que eu não tinha pedido, mas que existia. Quando cheguei em casa, minha mãe estava ansiosa esperando. Como foi? Como está o bebê? Melhor, fora de perigo. E eles? A Lívia vai ter alta logo. Meu pai está... diferente. Diferente como? Mais humano, mais frágil. Minha mãe sorriu com um pouco de tristeza. O tempo faz isso com a gente. Ensina lições que a gente preferia não aprender. Voltei ao trabalho no dia seguinte. Tentei mergulhar na rotina. Esquecer a imagem do bebê na incubadora. A fragilidade daquela vida. A conexão que senti mesmo sem querer. Uma semana depois, recebi outra mensagem da Lívia. Henrique está em casa. Ainda precisa de muitos cuidados, mas está bem. Queria te agradecer por ter ido ao hospital. Significou muito. Olhei para a mensagem por muito tempo, sem saber se devia responder. Por fim, digitei. Fico feliz que ele esteja bem. Era verdade. Depois de tudo, apesar de tudo, eu queria que aquela criança tivesse uma chance na vida. Os meses foram passando. A loja começou a dar lucro, contratei mais funcionários. Minha mãe estava mais feliz, fez amizades no bairro, começou a participar de um grupo de artesanato na igreja. Aos poucos estávamos construindo uma vida nova. De vez em quando recebia fotos do Henrique. A Lívia mandava atualizações. Nunca pedia nada, nunca cobrava, só compartilhava. Ele sorriu pela primeira vez. Ele segurou o chocalho hoje. Pequenos marcos que, por alguma razão, eu não conseguia ignorar. Não respondia às mensagens, mas também não bloqueava o número. Não apagava as fotos. Era uma contradição que eu mesmo não entendia completamente. 1 ano se passou. A dor da traição ainda estava lá, mas já não consumia meus pensamentos o tempo todo. Tinha saído com algumas mulheres. Nada sério. Sempre que começava a ficar mais próximo de alguém, recuava. O medo de confiar era maior que a vontade de me envolver. No aniversário de 1 ano do Henrique, recebi um convite. Um cartão simples com a foto dele sorrindo. Um bolo de aniversário na frente. Estava grande, saudável. Nada indicava o início difícil que teve. Fiquei olhando aquele convite por horas, pensando se devia ir. O que significaria se fosse? Se estaria perdoando o que tinha acontecido. Minha mãe me encontrou na varanda, o convite na mão. Vai? Não sei. Você iria? Ela olhou a foto do bebê. Ele é igualzinho a você quando era pequeno, mesmo sorriso. Ela tinha razão. Ele tinha meu sorriso. Nossos genes, nossa família. Esse menino não tem culpa de nada, ela continuou. É um anjinho inocente, e é seu sangue. Ir lá significa ver eles. Aceitar de alguma forma o que fizeram. Ela balançou a cabeça. Não, filho. Ir lá significa que você é maior que o erro deles. Que não permitiu que o ódio te consumisse. Ela tinha razão, como sempre. Talvez fosse hora de enterrar um pouco da raiva. Não por eles, mas por mim. Por minha paz de espírito. Você viria comigo? Se você quiser, claro. No dia da festa, estávamos nervosos. Eu e minha mãe mal falamos durante a viagem. A festa era na casa nova deles. Um sobrado num condomínio fechado. Típico do meu pai. Sempre ostentação. Estacionei na frente. Respirei fundo várias vezes. Ainda dá tempo de desistir, falei. Eu vou apoiar o que você decidir. Mas acho que você vai se arrepender se não fizer isso. Saímos do carro. Meu coração parecia que ia explodir. Toquei a campainha. A Lívia abriu. Ficou paralisada ao nos ver. Vocês vieram. Recebemos o convite. Minha mãe respondeu mais firme que eu. A casa estava cheia. Familiares da Lívia, amigos, crianças correndo. Decoração de ursinhos, balões, doces. Uma festa normal, como se aquela família tivesse sido formada do jeito tradicional. Todos pararam de conversar quando entramos. O burburinho diminuiu. As risadas cessaram. Um silêncio constrangedor se instalou. E então, no meio da sala, vi meu pai segurando o Henrique.
O menino tinha mesmo meu sorriso. E os olhos do meu pai. A mistura perfeita dos nossos genes. Meu pai veio na nossa direção, hesitante. O bebê nos olhava com curiosidade. Você veio, ele disse, surpresa evidente na voz. Vim conhecer meu irmão. Ele estendeu o bebê para mim. Hesitei por um segundo, mas o peguei no colo. Era mais pesado do que parecia. Quentinho. Cheirava a talco e biscoito. O Henrique me olhou com olhos grandes e curiosos. Não chorou, não estranhou. Colocou a mãozinha na minha bochecha, como se me reconhecesse. Senti algo mexer dentro de mim. Uma conexão inexplicável. Por mais que eu quisesse negar, ele era parte de mim. Meu sangue, meu irmão. Oi, Henrique. Falei baixinho. Ele sorriu, mostrando os dentinhos que começavam a aparecer. Um sorriso sem maldade, sem julgamento. Puro. Minha mãe se aproximou, lágrimas nos olhos. Posso? Passei o bebê para ela. Ele foi sem reclamar, olhando curioso. Quando ela sorriu, ele retribuiu. É tão parecido com você quando era bebê. Ela falou emocionada. A Lívia se aproximou, nervosa. Tem comida, bebida. Fiquem à vontade. O constrangimento era palpável. Ninguém sabia como agir, o que dizer. Mas o Henrique quebrou a tensão. Começou a rir, a bater palminhas. Esticou os braços pedindo para voltar para o meu colo. Passamos algumas horas na festa, mantendo distância do meu pai e da Lívia, mas interagindo com o bebê. Ele era esperto, ativo. Já começava a dar os primeiros passos, segurando nos móveis. Ele gosta de você. A Lívia comentou quando me viu brincando com ele no chão. Ele gosta de todo mundo, é um bebê. Não, ele é bem seletivo. Com você foi instantâneo. Não respondi. Não sabia o que dizer. Obrigada por vir. Significa muito. Não vim por você ou pelo meu pai. Vim por ele. Ela assentiu entendendo. Mesmo assim, ele merece ter a família completa. A frase me incomodou. Não éramos uma família. Pelo menos não do jeito tradicional. Éramos uma bagunça de traições e mágoas. Mas olhando para o Henrique, sorrindo, tentando dar passinhos inseguros, era difícil não sentir algo. Difícil não querer fazer parte da vida dele, mesmo que de longe. Meu pai se aproximou. Podemos conversar? Só um minuto. Deixei o bebê com minha mãe e o segui até a varanda. Estava vazia. Todos os convidados dentro de casa. O que você quer? Perguntei direto. Saber se podemos encontrar um meio termo, por ele. Que meio termo? Não estou pedindo que esqueça o que fizemos. Só que o Henrique possa ter um irmão na vida dele. Olhei para dentro, pro bebê no colo da minha mãe, rindo, batendo palminhas. Ainda não sei como me sinto sobre tudo isso. Leva o tempo que precisar. Só estou pedindo que não feche a porta completamente. Ficamos em silêncio por um momento. Como vocês estão? A pergunta saiu sem que eu planejasse. Por que me importava? Por que queria saber? Sobrevivendo. Não é fácil. Tem muita culpa. Culpa de ter sido pego, não de ter feito. Ele balançou a cabeça. Não. Culpa de verdade. Arrependimento. De ter machucado você. Não acreditei totalmente. Mas também não tinha mais tanta raiva. Estava cansado demais para isso. O Henrique mudou tudo. Ele continuou. Nos fez ver o que realmente importa. E o que seria? Família. Independente de como ela se forma. As palavras me pegaram de surpresa. Não pelo conteúdo, mas pela sinceridade que senti nelas. Talvez aquele bebê tivesse realmente mudado algo nele. Talvez, pela primeira vez na vida, ele estivesse tentando ser um pai de verdade. Vou pensar sobre isso, respondi. Era o máximo que podia oferecer naquele momento. Não perdão, não esquecimento, mas uma porta entreaberta. Uma possibilidade. Voltamos para dentro. Era a hora do bolo. Todo mundo cantando parabéns. O Henrique fascinado com as velas. A Lívia ao lado dele, meu pai do outro. Uma família. E eu. Onde eu me encaixava? Era o irmão mais velho. O filho abandonado. O noivo traído. Tantos papéis, tantas feridas.
Depois da festa, nos despedimos. O Henrique chorou quando viu que estávamos indo embora. Esticou os bracinhos para mim, queria vir junto. Senti um aperto no peito. Não queria deixá-lo, mas sabia que não podia levá-lo comigo. A gente se vê em breve, campeão. Foi o máximo que consegui prometer. No caminho de volta, minha mãe ficou silenciosa por um tempo. Depois falou. Você viu como ele te olhava? Como se te conhecesse a vida toda. É só um bebê, mãe. Não, é sangue. É algo que vai além da razão. Ela estava certa. Talvez houvesse uma conexão além das mágoas, das traições. Algo que nem a pior mentira podia romper. Comecei a visitar o Henrique regularmente. Uma vez por mês, às vezes mais. Sempre combinávamos em lugares neutros. Parques, lanchonetes, nunca na casa deles. Minha mãe vinha junto às vezes. Outras, eu ia sozinho. Vi ele dar os primeiros passos sem apoio. Ouvi as primeiras palavras. Tato, ele me chamava, não conseguindo dizer irmão ou algum apelido mais elaborado. Cada visita era um exercício de separação. Separar o amor que eu sentia por aquele menino da mágoa que ainda carregava pelos pais dele. Separar o presente do passado, o inocente do culpado. Não era fácil. Às vezes olhava para o Henrique e via traços do meu pai. O mesmo sorriso torto, o mesmo jeito de franzir a testa quando estava concentrado. E doía lembrar de tudo. Mas aos poucos o Henrique foi criando sua própria identidade na minha vida. Não como filho do meu pai e da Lívia, mas como meu irmão, meu sangue. Uma pessoa separada das circunstâncias do seu nascimento. Um dia, quase 2 anos depois da descoberta, encontrei a Lívia sozinha numa das minhas visitas. Geralmente era meu pai que trazia o Henrique, ou uma babá. Mas naquele dia era ela. Sentamos num banco do parque, observando o Henrique brincar no escorregador. Ele te adora, ela comentou. Fala de você o tempo todo. Sorri, sem desviar os olhos do menino. Ele é um garoto incrível. E tem sorte de ter você como irmão. Depois de tudo, fiquei em silêncio. Mesmo depois de tanto tempo, ainda era difícil ter esse tipo de conversa. Sei que você nunca vai me perdoar, ela continuou. E não estou pedindo isso. Só queria que soubesse que me arrependo. Todos os dias. Não de ter o Henrique, mas da forma como tudo aconteceu. Por que fez isso, Lívia? De verdade, por que meu pai? A pergunta que me atormentava há anos. Ela suspirou. No início, foi só atenção. Ele estava sempre lá, sempre disponível. Dizia coisas que me faziam sentir especial. Você estava tão ocupado com a loja, tão focado em construir nosso futuro. Então a culpa foi minha? Por trabalhar demais? Não, a culpa foi minha, por ser fraca. Por não conversar com você sobre como me sentia. Por procurar atenção no lugar errado. Ela estava chorando agora. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. E depois, quando descobri que estava grávida, tudo desmoronou. Sabia que tinha te perdido, que tinha destruído tudo, e me agarrei ao que restava. Ele. Sim, e o Henrique. Olhei para o menino. Ele tinha acabado de descer o escorregador e corria em nossa direção, rindo. Tato, vem brincar. Já vou, campeão. Levantei deixando a Lívia no banco. Não tinha perdoado. Não completamente. Talvez nunca perdoasse, mas pela primeira vez, entendi um pouco melhor. Vi um lado humano, falho, frágil. Não só a traidora que tinha jogado fora 7 anos juntos. E naquele momento, brincando de pega-pega com meu irmão, percebi que estava seguindo em frente. Não do jeito que tinha planejado. Não com a perfeição que tinha imaginado. Mas estava vivendo. Estava reconstruindo. E de alguma forma, contra todas as probabilidades, tinha encontrado um pouco de paz. 5 anos se passaram desde aquele dia fatídico em que descobri a traição. 5 anos de reconstrução. O Henrique agora está com quase 6 anos. Desde aquela primeira visita no seu aniversário de 1 ano, nossa relação só cresceu.
Ele passou de um bebê curioso para um menino esperto e cheio de energia, que me chama carinhosamente de Tato. Os encontros que começaram em parques e lanchonetes evoluíram para finais de semana em minha casa. Não por obrigação, mas porque genuinamente amo esse garoto. Ele não tem culpa de como veio ao mundo. A loja que abri na Cidade Nova prosperou além das expectativas. Hoje são 3 unidades na região, mais de 30 funcionários. Paulo, que veio comigo desde o início, agora é meu sócio. O trabalho continua sendo importante, mas não é mais uma fuga da realidade. É realização. Minha mãe conheceu alguém há 2 anos. Um viúvo, professor aposentado. No começo foi estranho vê-la com outra pessoa, mas sua felicidade é contagiante. Ela merece isso depois de tudo o que passou. Há 3 anos, um incidente mudou profundamente minha relação com o Henrique. Durante uma das minhas visitas para buscá-lo, presenciei algo perturbador. Meu pai perdeu a paciência com ele por uma bobagem. Um copo de refrigerante derramado no sofá. Gritou exatamente como fazia comigo na infância, quando aparecia depois de meses ausente. Vi o medo nos olhos do Henrique, e algo despertou dentro de mim. Algo protetor, feroz. Não fala assim com ele. Interrompi, surpreendendo até a mim mesmo com a firmeza na voz. Meu pai me olhou como se tivesse visto um fantasma. Não era mais o filho resignado que ele conhecia. É só um refrigerante. Ele é uma criança. Algo no meu tom fez meu pai recuar. Talvez tenha percebido que, pela primeira vez, eu não tinha medo dele. Que finalmente havia entendido que o problema nunca foi meu, sempre foi dele. Tato, vamos brincar lá fora? O Henrique pediu, a voz pequena, os olhos ainda marejados. Vamos, campeão. Quando saímos para o quintal, ele segurou minha mão com força. Por que o papai fica bravo assim? Como explicar a uma criança que algumas pessoas carregam feridas tão profundas que acabam ferindo quem amam? Que alguns homens, como meu pai, repetem padrões porque não sabem ser diferentes? Às vezes os adultos têm dias ruins, mas isso não é sua culpa, entendeu? Ele assentiu, não totalmente convencido. Você nunca grita comigo. E nunca vou gritar, prometo. A partir daquele dia, intensifiquei ainda mais minha presença na vida dele. Nossos finais de semana juntos se tornaram sagrados. Não por vingança contra meu pai ou Lívia, mas porque percebi que o Henrique precisava de uma referência diferente na vida. De alguém que mostrasse que homens podem ser carinhosos, pacientes, presentes. Em uma das nossas conversas no parque, mencionadas no capítulo anterior, Lívia me confidenciou que as coisas entre ela e meu pai não eram como pareciam. O romantismo inicial deu lugar à realidade. 2 adultos que se juntaram pelas razões erradas, tentando criar uma criança da melhor forma possível. Essa conversa me ajudou a fechar um ciclo. Não houve final feliz para eles, como imaginei no começo. Não havia um grande amor que justificasse a traição. Era apenas fragilidade humana, carência, erro. No ano passado conheci a Luísa. Arquiteta, veio fazer um projeto na nova loja. Diferente da Lívia em quase tudo, direta, transparente, sem jogos. Estamos construindo algo devagar. O medo de me entregar ainda existe. A desconfiança ainda aparece em momentos inesperados. Mas é diferente desta vez, porque comecei de um lugar de força, não de carência. No mês passado, o Henrique me fez uma pergunta que me pegou desprevenido. Tato, por que você e a mamãe não ficaram juntos? Por que o papai não é seu amigo? A pergunta que eu sabia que um dia viria. Tinha pensado muito sobre o que responderia quando chegasse esse momento. Às vezes, campeão, as pessoas fazem escolhas que machucam outras pessoas. E mesmo que a gente perdoe, algumas coisas não podem voltar a ser como eram antes. Foi algo muito ruim? Foi. Mas você não precisa se preocupar com isso. O importante é que todos nós amamos você. Eu, a mamãe, o papai, a vovó. Ele pensou por um momento com aquela seriedade que crianças têm quando tentam entender o mundo dos adultos. Você ainda está triste com eles? Olhei nos olhos dele, os mesmos olhos do meu pai,
mas com uma inocência e pureza que meu pai perdeu há muito tempo. Não, não estou mais triste. Estou em paz. E percebi que era verdade. A dor nunca vai embora completamente. A cicatriz daquela traição sempre estará lá. Mas não dói mais como antes. Não controla mais minha vida, minhas decisões, meus sentimentos. Semana passada, recebi um envelope pelo correio. Era um convite de casamento. Depois de 6 anos juntos, meu pai e a Lívia finalmente iam oficializar a união. Fiquei olhando para aquele papel fino, dourado, com seus nomes impressos em letras elegantes. Não senti raiva. Não senti aquela dor aguda que um dia me fez quebrar copos contra a parede e chorar até não ter mais lágrimas. Senti apenas nada. Como se estivesse lendo sobre estranhos num jornal. Joguei o convite no lixo. Não por rancor, mas porque algumas portas precisam permanecer fechadas. Porque perdoar não significa voltar atrás. Significa seguir em frente, realmente em frente, sem correntes do passado. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais o rapaz destruído daquele dia. Vejo um homem que sobreviveu, que aprendeu que família não é apenas sangue, é escolha. Que amor verdadeiro não trai, não machuca, não manipula. O mundo dá voltas. A Lívia e meu pai acharam que estavam começando algo novo às custas da minha dor. Mas o tempo mostrou que relações construídas sobre mentiras raramente trazem felicidade duradoura. Como Lívia mesma me confessou naquele dia no parque, eles vivem mais por obrigação com o Henrique do que por amor verdadeiro. E eu reconstruí tudo, pedaço por pedaço, com cicatrizes sim, mas mais forte nas partes quebradas, com uma capacidade maior de reconhecer o amor verdadeiro quando ele aparece, de valorizar lealdade, honestidade, respeito. A maior vingança não foi gritar, não foi revidar, não foi os fazer sofrer. Foi viver bem. Foi ser feliz apesar deles. Foi me tornar um homem melhor do que meu pai jamais será. E quando o Henrique crescer, quando entender toda a história, porque um dia ele vai entender, espero que veja em mim o exemplo que ele deve seguir. Não o do homem que foge das responsabilidades, que trai quem confia nele, mas o do homem que, mesmo ferido, escolheu o caminho mais difícil, o da dignidade, da integridade, da verdadeira força. Esta é minha história. Não termina com um castigo para os vilões ou uma recompensa para o herói. Termina com a vida seguindo seu curso imperfeito. Com pessoas imperfeitas tentando fazer o melhor que podem com as cartas que receberam. E talvez seja isso que o amor realmente ensina, no final. Não a viver um conto de fadas, mas a sobreviver às tempestades, a reconstruir depois do desastre, a encontrar beleza mesmo depois da devastação. Se você assistiu até aqui, deixe seu like no vídeo, se inscreva e ative o sininho para não perder novas histórias. Obrigado por assistir até aqui.